Salve galera, estamos aqui para a continuação da história Solo Farming in the Tower. Se curtir, deixe seu like e se inscreva no canal, deixe um comentário sobre algum mangá que vocês querem ver no canal. Harry Potter pergunta a uma dispersa como é dentro da Torre Negra. A dispersa responde que parece um lugar espaçoso e brilhante, que possui diversos itens diferentes que podem ser comprados na torre. Um outro disperso numa entrevista diz que o lugar mais importante no primeiro andar é o campo de treinamento, e que se você quer sobreviver à torre, precisa ficar forte antes de lutar contra os monstros. Voltando ao lugar onde o Prota está, ele está frustrado. O Prota diz que rondou toda a caverna, mas não encontrou nenhuma saída, nenhum campo de treino e nenhuma loja. Ele gritou pedindo por ajuda, mas não tem ninguém por perto. Ele se pergunta se está realmente perdido. O Prota começa a rir de desespero, quando seu celular o interrompe com o alarme. O Prota percebe que já faz um dia que ele está aí, e mesmo não tendo conexão, o alarme está funcionando. O Prota sente que está faminto, ele checa o que tem na sacola, ele encontra uma garrafa com água, 27 tomates cerejas, 10 cebolinhas, 7 batatas doces e uma massa. O Prota decide comer a massa primeiro, ele saboreia a massa, mas ainda sente que não foi suficiente, então ele pega uma batata doce e come. O Prota fica saboreando a batata doce, e fica pensando que sua textura é muito boa e muito crocante. Enquanto ele saboreia, ele se engasga e rapidamente toma um gole de água. Ele, deitado no chão, fala que foi uma boa refeição. O Prota se pergunta por quanto tempo ele irá continuar nesse buraco. Ele diz que tem que sair dali antes que a sua comida acabe. Ele se pergunta por quanto tempo irá durar a sua comida. Ele pensa que se não for resgatado logo, ele irá morrer. O Prota, dando um grito, fala que não vai desistir tão fácil, pois ele está na torre que sempre sonhou em entrar. Ele olha o que sobrou da massa, e resolve implantá-la. O Prota resolve que irá comer as folhas da cebolinha e plantar o caule. Ele também planta 3 tomates e 2 batatas doces, e que irá usar o resto como comida. Ele se alegra com a sua pequena horta e fala que fará de tudo para sobreviver. De repente o Prota escuta o som de algum monstro por perto e fala que não é para existir monstros no primeiro andar, e olhando para o céu, ele vê uma lua azul e o grito do monstro fica mais alto. O corpo do Prota se treme todo ao ouvir o grito. De repente uma sombra paira sobre ele. Ao olhar o céu, ele vê um vulto de um dragão. Ele fica impressionado ao ver um dragão negro e desmaia. De repente começa a cair um brilho estranho nas suas plantas. O Prota acorda com o barulho do alarme do seu celular. Ele pega o celular do chão, e se pergunta por quanto tempo ele ficou desmaiado. Ao ver a data no celular, ele percebe que ficou 2 dias apagado. De repente o Prota sente uma forte dor nas costas, pois ele passou 2 dias deitado no chão da caverna. Ele se senta, se sentindo exausto, o seu corpo todo dói e ele não sente nenhuma energia. Ao ver no que ele estava se escorando, ele leva um susto ao ver que os pés de Cebolinha tinham crescido tanto em 2 dias. Ele pensa que cebolinhas não deveriam crescer desse tamanho e que isso pode ser um efeito da torre. Ele se pergunta se as outras plantas também foram afetadas por esse efeito. O Prota percebe que pequenos brotos começam a surgir do solo. Ele percebe que as cebolinhas estão tapando a luz para as outras plantas, então resolve cortar as folhas. Ele começa a arrancar as folhas e percebe que elas são muito resistentes. Ao terminar de colher, o Prota se pergunta qual seria o gosto dessas cebolinhas. Ele dá uma mordida num pedaço da cebolinha e percebe que ela é muito picante. Ele sente sua cabeça quente, e sua garganta pegando fogo. Ele corre para um pequeno lago no fundo da caverna e enquanto está bebendo água desesperadamente, ele pensa que o gosto também foi modificado. O Prota, com a boca toda inchada, pensa que estranhamente isso não está doendo sua barriga, e que normalmente ele sente dor na barriga quando come algo picante. Ele diz que pode se acostumar com isso.
Ele se senta com o resto da sua comida e começa a comer enquanto espera o resto das cebolinhas secar em uma grande pedra. O prota pensa que o sol nunca se põe na torre, mas ocasionalmente, há momentos em que o sol se esconde atrás da lua em cada andar. Esse fenômeno é chamado de lua azul, mas esse fenômeno só acontece no 10 graus andar, e ele pensava estar no primeiro andar, mas aquele dragão não era uma simples ilusão. Ele lembra que há 10 anos atrás, quando a torre apareceu, uma das maiores guildas, a Guilda Fênix, fez o requerimento de limpar o 37º andar. As informações sobre os andares 30 ao 37º são grandes segredos por causa das outras guildas. Mas diversas informações sobre o andar 30 podem ser encontradas no YouTube. Do 2 graus ao 10 graus andar, tem soldados esqueletos. Do 11 graus ao 20 graus andar, possui goblins. Do 21 graus ao 30 graus andar, possui orquis. No 31 graus andar existem aranhas, mas nunca mencionaram nada sobre dragões em qualquer andar, e nunca mencionaram nada parecido também. O prota deitado se pergunta se ele estaria preso em algum andar de rank alto não explorado ainda. De repente, ele sente algumas gotas de água cair em seu rosto. O prota se pergunta se estaria chovendo na torre. Ao olhar para a borda do burado, ele vê um pequeno vulto. Ele se assusta, pensando ser algum monstro. Ao olhar melhor, ele vê um pequeno coelho branco que está babando. Ele se pergunta se o coelho seria algum tipo de monstro. De repente o coelho pular para dentro do buraco. O prota corre para segurá-lo para que ele não caia, mas o coelho aterriza em sua cabeça, dá uma birueta e para em segurança no chão. O prota, assustado com a agilidade do coelho, acha que esse não é um coelho normal. O coelho aponta para a cebolinha e fala algo pro prota que ele não entende. O prota pergunta se ele está querendo comer um pouco da cebolinha. O prota rasca uma das folhas da cebolinha e entrega pro coelho. O coelho começa a comer a cebolinha. O prota pergunta pro coelho se ele gostou, e se ele quiser tem muito mais. O prota, olhando para a cebolinha, percebe que elas estão crescendo muito rápido. Ele percebe que terá de colher 2 vezes ao dia. O coelho começa a gritar olhando para cima. O prota fica sem entender por que ele está gritando. De repente um vulto aparece pulando para dentro do buraco. Um novo coelho aterriza dentro do buraco, para a alegria do outro coelho. A dona coelha tira do bolso do avental um chapéu de palha e um regador e entrega pro outro coelho. O prota fica surpreso com o novo coelho e pergunta se eles são um casal. Os coelhos, muito felizes, respondem que parece ser um sim. O prota escreve no seu diário sobre tudo o que lhe aconteceu na torre, e que hoje encontrou um casal de coelho. Se vocês estiverem gostando dessa história, deixe seu like para ter a continuação e se inscreva no canal e compartilhe.